Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 13 de fevereiro. O desempenho do setor de serviços no Brasil frustrou as expectativas de ligeira elevação em dezembro. Houve queda de 0,5% no mês, a segunda consecutiva, refletindo a contração em 3 dos 5 segmentos pesquisados, mais relacionados a atividades empresariais. O consumo das famílias, em contrapartida, deve seguir resiliente no curto prazo, na esteira do aquecimento do mercado de trabalho e dos ganhos salariais. Os serviços prestados às famílias, que incluem restaurantes e hospedagens, por exemplo, subiram 0,8% ante novembro, após outra alta de 1,8% no mês anterior. Nesse sentido, os núcleos de inflação também devem seguir pressionados nos próximos meses. No ano, o setor de serviços avançou 3,1%, sendo um dos principais propulsores da economia em 2024. Para este ano, o menor estímulo fiscal e o aperto monetário devem desaquecer gradualmente a atividade econômica, como já sugerido inicialmente por alguns indicadores. No primeiro trimestre, o emprego ainda forte e a safra recorde de grãos devem contribuir para a aceleração pontual do PIB. Hoje, o resultado das vendas varejo em dezembro será divulgado pelo IBGE. Nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor voltou a surpreender para cima. O CPI subiu 0,5% entre dezembro e janeiro, acima do previsto, e acelerando de 2,9% para 3% nos últimos 12 meses. No mesmo sentido, quando descontados os itens de maior volatilidade, o núcleo do indicador subiu 0,4% no mês passado e avançou de 3,2% para 3,3% em 12 meses, diante da pressão na inflação de serviços, especialmente em transportes. O índice de preço ao produtor de janeiro será conhecido hoje e ajudará a compor as projeções do mercado quanto ao PCI do mesmo mês, a medida de inflação que baliza a meta do Federal Reserve. Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou que não há pressa para ajustar a postura da política monetária no país e que, embora tenha havido grande progresso na inflação, ainda não chegaram à meta de 2%. Acrescentou que não ficam animados com uma ou duas leituras ruins ou boas de inflação e que o Fed quer ver o progresso na queda de inflação para voltar a baixar os juros. Em reação ao resultado do CPI, o mercado alterou suas expectativas para a retomada da redução de juros pelo Fed, deslocando suas apostas para um corte mais tardio, em julho ou setembro. Diante desse maior risco de que o corte de juros aconteça apenas no segundo semestre, os retornos das Treasuries tiveram uma abertura importante. O ganho das taxas futuras nos Estados Unidos trouxe viés altista à curva de juros no Brasil, apesar de o resultado mais fraco dos serviços e a estabilidade do câmbio por aqui terem limitado esse movimento. O Ibovespa recuou alinhado às bolsas de Nova York. No cenário geopolítico, a percepção de que um acordo entre Rússia e Ucrânia para o fim do conflito pode estar mais próximo, após conversas de ambos os presidentes com Donald Trump, pressionou os preços do petróleo para baixo, que fecharam perto dos $70 por barril. E a indústria europeia segue enfraquecida. A produção industrial da zona do euro caiu 1,1% de novembro para dezembro de 2024, queda ainda mais forte do que a projetada. Em relação a dezembro do ano anterior, houve redução de 2% no total produzido. Na economia britânica, no ano passado, houve crescimento de 0,9%, com uma surpresa positiva no último trimestre do ano, na qual houve alta de 0,1% do PIB, quando se esperava estabilidade. Diante da desaceleração da atividade econômica na Europa, espera-se que o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu promovam mais ajustes em suas taxas de juros. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.